Vamos agora ter a gentileza de ficar de pé. Vamos receber com muito carinho, com muito gosto, o pastor Hildeberto Júnior está connosco e estenda a sua mão para ele, para nós o abençoarmos. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças do favor do Teu Filho, a quem nós amamos e abençoamos hoje. Damos-te graças da Tua palavra, através dele, a chegar ao nosso coração e à nossa vida. Glorifica o Teu nome, abençoa a sua casa, os seus filhos, abençoa a Cristiana, sua esposa que está aqui conosco. Abençoa-os e também a igreja que eles deixam lá. Guarda-o em Tuas mãos e no seu caminho, na sua entrada e na sua saída, no seu percurso, sempre protegidos e guardados em Teu poder. Graças também da ministração dele para a igreja, para nós hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, meu querido. Um aplauso com mais força, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Aleluia. Poder sentar, queridos. É bom estarmos em comunhão, é bom estarmos na presença do Senhor. É bom sabermos que a sua fidelidade, a sua graça está presente. O seu amor está derramado em nossos corações. Ele está vivo. Naquele filme de Mel Gibson sobre a cruz de Cristo, muitos comentaristas falaram bem, outros falaram mal, e alguns pastores, teólogos falaram: a burra de Balaão falou em pleno século 21. Deus usando um ímpio para narrar a crucificação. E agora saiu mais outro, agora a ressurreição. Baseado no livro Evidências da Ressurreição, um ateu não crer na ressurreição, começa a procurar as evidências que Jesus não ressuscitou. São tantas as evidências que o ateu se converte, e o filme é baseado em fatos reais de ateus que vão procurar evidências que Jesus não ressuscitou. E são tantas as evidências que Ele está entre nós. Eu queria que os ateus fizessem uma pesquisa como Jesus está salvando na Ásia. Muitos estão sonhando com Jesus, o veem e são surpreendidos de uma forma extraordinária. A última vez que eu estive aqui com o privilégio de estar com os amados foi um domingo à noite, e lemos o livro de Jeremias, capítulo 1. E conversando com o pastor Leonel e pensando na noite de hoje, eu queria deixar um versículo para o seu coração, que está em Colossenses, capítulo 1, verso 26, ou 2 versículos e 27. É muito bom viajar com a esposa. Muito bom. É uma das viagens que nós estamos refazendo. Lucas e Vitor ficaram em nossa casa. Eu nunca esqueço, uma vez estava saindo aqui de Vila Nova de Gaia, aqui desta igreja. Eu e Cristiano, nós não tínhamos filhos. E um irmão daqui da igreja disse: olha, você ainda vai voltar aqui com 2 filhos. Eu olhei para a cara dele assim. E interessante que nós voltamos depois com os 2 filhos, né? Lucas e Vitor. Lucas com 16 anos, Vitor com 14 anos. E é bom ter os filhos na graça, no louvor, na palavra também. Confira Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, é a esperança da glória. Tem várias traduções. Eu queria que vocês parafraseassem comigo da seguinte forma. Repita comigo: todo o segredo de Deus nos foi revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos repetir mais uma vez, parafraseando estes 2 versículos. Mais uma vez: todo o segredo de Deus nos foi revelado, que é Cristo em vós, é a esperança da glória. Esse é um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto.
Sempre no meu aniversário, ou no aniversário de alguém, eu gosto de recitar: Cristo em vós, a esperança da glória. É um lema que está no meu coração. Cristo em vós, a esperança da glória. E observe que o texto é bem claro. O mistério que antes estava escondido, ou todo o segredo de Deus. E Deus tem segredos, já perceberam no Velho Testamento? Deus tem segredos. E o apóstolo Paulo descortina os segredos de Deus. Observe o Velho Testamento, os segredos de Deus. Quando Moisés vai falar com Deus, uma árvore começa a pegar fogo e começa a falar com Moisés. Por que Deus não se apresenta e fala com Moisés? E Deus escolhe uma sarça ardendo, uma espécie de uma árvore, um arbusto, e começa a falar com Moisés. Moisés, imagine você falando com uma árvore. A sarça pegando fogo, ardendo em chamas, começa a conversar com Moisés. Tem um momento que Deus mostra as costas, mas não mostra a face. Moisés vê as costas de Deus, mas não vê a frente de Deus. E sempre um segredo. Tem um momento no Velho Testamento, quem se lembra, que uma mão aparece escrevendo. Lembram que uma mão? E por que não aparece o braço? Por que não aparece o corpo? Dizem que esta mão, quando aparece em nome de Deus, inspirou aquele filme, A Família Addams, que tem uma mão que sai andando sozinha no filme. Mas no Velho Testamento aparece uma mão escrevendo. E não aparece o corpo, não aparece o braço inteiro. Deus sempre com um mistério. Quem se lembra da história de Sansão? Sansão tinha um cabelo grande. Eu tenho um sonho de um dia balançar meu cabelo, mas não balança. É um sonho, né? Estão com modernas, cabeleireiros estão com coisas modernas aí. Sansão, a força de Sansão estava no cabelo, e cabelo tem músculos. E Deus sempre com um detalhe, com um segredo, sempre com um mistério. Quem se lembra quando Eliseu perde o machado? Os discípulos de Eliseu perdem o machado no rio. Mestre, o machado é um instrumento de trabalho. Eu acho que eles não sabiam nadar, porque caiu no rio e ninguém, ou senão estava muito fria a água. Irmãos, a água aqui da praia, o vosso mar é espetacular. Mas entrar nele nesta época, olha, tem que ter muita coragem. Eu acho que na época de Eliseu devia estar frio, porque as pessoas, ninguém queria buscar um machado. E lembram o que foi que Eliseu falou? Onde vocês perderam? Dá até uma ilustração bonita, não é? Onde você perdeu o seu instrumento de trabalho. Onde vocês perderam? E apontaram, mais ou menos ali, foi o que Eliseu fez. Deu ordem, o machado flutuou e veio para a mão dele. Também dizem que inspirou o filme Thor. Thor tem um desenho animado que ele joga o martelo gira e volta. Mas observe esta cena. O machado flutua na água e vem para a mão do profeta. Lembra quando Eliseu vai atravessar um rio? Ele joga a capa, o rio se abre. Voltando, lembram quando Moisés vai atravessar o Mar Vermelho? A fúria do exército perseguindo Moisés e o povo saindo do Egito, o mar à frente. E o que é que Deus fala com Moisés? Moisés, o que tens nas mãos? E Moisés tinha um cajado. Dizem também que foi o protótipo do controle remoto. Você vai para o controle remoto, você liga a televisão, Moisés estende o cajado. O que é que tem a ver cajado com abertura de mar? E se for esse mar de Portugal, onde temos as maiores ondas do mundo, como é o nome da praia aqui? Nazaré. Misericórdia, aquelas ondas ali, você chegar com um pedaço de madeira. Sempre um segredo no Velho Testamento.
Deus não se deixa revelar por completo. O Velho Testamento sempre com segredos, sempre com mistérios. Davi enfrenta Golias. E olha que detalhe no texto. Davi vai enfrentar Golias, pega 5 pedras para enfrentar um gigante. Eu aprendi na escola bíblica dominical. Uma pedrazinha colocou na funda e logo atirou. E a minha professora disse assim, outra pedrazinha. Eu tive a noção de... Ele pegou uma, pegou 2, mas o texto não fala assim. O texto fala que ele pegou 5 pedras e na primeira acertou o gigante. Interessante que se você continuar lendo a Bíblia, ele derruba o segundo gigante, o terceiro gigante, o quarto gigante e o quinto gigante. Observe os mistérios no Velho Testamento. Para que Davi pega 5 pedras para derrotar o gigante com uma pedra e na primeira? Sempre um mistério. Quantos se lembram quando o profeta entra na casa de uma viúva e só tem porção de uma comida para uma pessoa, aliás? E não era uma dose portuguesa, irmãos, que uma dose dá para 4 aqui, irmãos. E se você estiver fazendo regime, dá para 8, irmãos. Eu já vi irmãos comendo uma dose, meus irmãos. Só tem uma refeição. E o profeta fala o quê? Primeiro para mim. Irmãos, esse texto me dá pena da viúva, irmão. Olha o texto lá. Você põe, mas só dava para uma pessoa. E o profeta, acho que para testá-la, põe primeiro para mim. Leia esse texto com muita calma. O profeta sacia a sua fome, o que é que acontece depois? Mulher, vai pegar as vasilhas. Vai pegar as vasilhas. Onde você tiver vasilhas, ele vai encher. E o azeite começa a fluir, e todas as vasilhas foram cheias. Que palavra para a nossa vida. Onde você tiver vasilhas vazias, Deus vai fazer o azeite multiplicar. Mas percebeu que é sempre um mistério? Como é que se multiplica azeite, meu querido? Observe que o Velho Testamento sempre tem segredos. E olha que Paulo está falando aqui conosco, que a palavra está falando. Repita comigo. Todo segredo de Deus. Todo segredo de Deus. Se você quiser imaginar os olhos dele, a pele dele, a boca dele, a maneira dele falar, a inteligência, o cérebro, se é que Deus existe desta forma. Na linguagem antropopática, os sentimentos, como ele age, como ele fala, como ele percebe, a linguagem antropomórfica, a forma dele. Todo o segredo de Deus nos foi revelado. Observe agora que a gente entra no Novo Testamento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como o pastor Leonel colocou, o maior ato da história na humanidade foi quando Deus vem à terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Já leram Gênesis 3,15? Quando Adão e Eva, eles pecam, Adão coloca a culpa logo na mulher. Foi ela, Senhor. Foi ela, Senhor. Quando Deus ia procurar Adão, eu quero falar contigo. Ele ia direto. Mas quando há um problema, Adão aponta para a mulher. Os dois pecaram. Gênesis 3,15 é o primeiro protótipo do Evangelho. O que é que diz a Bíblia? Levantarei um da semente de mulher. Quando Deus está falando com Satanás, Satanás consegue enganar Adão e Eva. E Deus dá uma sentença para a serpente. Olha, Satanás, tu vais arrastar, tu vais percorrer pela terra. Eu não sei nem como é que a cobra andava, mas ele deu uma sentença para a serpente. Tu vais artejar, tu vais estar pelo chão. Agora, vou levantar um da semente de mulher. Observe o texto. Tu lhe ferirás o calcanhar. Tu
lhe ferirás o calcanhar. Este que vai nascer morrerá, mas este esmagará a tua cabeça. Há um vídeo de avivamento na América do Sul que eu não concordo muito com ele. É uma cobra tentando morder a América do Sul. E o filme mostra, eu não vou citar o autor do filme porque é complicado, mas ele mostra que a igreja tem que combater esta serpente que está viva na América do Sul. Quando eu vi o vídeo, de lado assim, eu disse, olha, esse filme está errado. Porque a serpente, segundo a Bíblia, está com a cabeça esmagada. Gênesis 3,15 diz que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Gênesis 3,15. E Paulo está falando, todo o segredo de Deus nos foi revelado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, realizando sinais e maravilhas. E chegou o dia dele ser crucificado. As pessoas pensavam que era uma cena normal. Pensavam que era como das dezenas ou centenas de homens que morreram normalmente na cruz do Calvário. Mas observe bem, quando Jesus foi levado à cruz do Calvário, houve terremotos. Houve um terremoto. As estrelas foram alteradas num movimento ou no soprar celestial. Nós não podemos interpretar, mas a Bíblia diz que o céu se escureceu. Era dia e se fez noite. Houve um terremoto na Terra e houve algo no espaço, na nossa galáxia, na morte de Jesus na cruz do Calvário. E a palavra diz, o segredo de Deus, os mistérios do Velho Testamento nos foi revelado. Quando ele morre na cruz do Calvário, um dos ladrões não percebe o que está acontecendo. Se tu és mesmo Deus, por que tu não dá ordem aos anjos? E eles descem e destroem todos aqui. Aquele ladrão não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas o outro disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A palavra paraíso é Hades. Hades, olha só agora, é céu e inferno. Hades é um instrumento de 2 compartimentos, paraíso e inferno. E a Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 2, 3 e 4, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi e pregou os espíritos em prisão. Paulo fala, todo o segredo de Deus do Velho Testamento nos foi, e na morte dele na cruz do Calvário, ele entra e prega os espíritos em prisão. E o que ele pregou aos espíritos em prisão? Qual foi a mensagem? Há pregadores que citam um monte de detalhes, mas eu queria ficar com algo seguro. Como assim algo seguro? As pessoas que morreram na época de Noé, os irmãos se lembram da história de Noé? Quando Noé colocou, olha, ou vocês entram na arca ou vão ficar de fora. E o dilúvio veio. Interessante que alguns ateus não acreditam no dilúvio. Eu gosto sempre de citar, vá lá no Nordeste brasileiro, nos lugares mais altos, onde estão as rochas mais altas, onde o mar, é impossível o mar chegar, e você encontra assim de forças de peixes, das águas do mar, lá nas montanhas do Nordeste, num local onde é impossível chegar o mar. E há muitos fósseis, há muitas tribos que narram o dilúvio. Mas ficou uma dúvida. O mar subiu, as pessoas morreram, e como vai ficar essa história? Uma das mensagens que Jesus pode ter falado aos espíritos em prisão é esta: vocês se lembram do que Noé falou? Estou aqui para cumprir a palavra do profeta. Se lembram de Abraão, de Isaac, se lembram de Elias? Se lembram? Estou aqui para cumprir a palavra dos profetas, porque todo o mistério de Deus nos foi revelado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, olha, está consumado aqui a cena. Diz o livro de Apocalipse que ele foi e tomou as chaves da morte e do inferno.
Se Satanás, aquele da serpente de Gênesis 3,15, tinha as chaves da morte e do inferno, quando ele foi revelado, quando ele foi os espíritos em prisão, a partir de hoje, as chaves estão comigo, não mais com vocês. Só que a palavra diz que Hades significa inferno e céu. E o que foi que ele foi fazer no paraíso? Quem estava no paraíso? Tudo indica que Abraão, Isaac, Jacó. Foi Elias ou foi Eliseu que foi arrebatado numa carruagem? Foi a carruagem ou foi o vento? Vamos ficar com arrebatamento. Mas os profetas nos seios de Abraão, ou no paraíso, o que é que a gente tem para narrar? Ouça, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, corpos de santos também ressuscitaram. Jesus não ressuscitou sozinho. Diz o Novo Testamento que muitos corpos de santos ressuscitaram. Talvez você não entenda o que é uma ressurreição. Eu fui a um funeral num cemitério chamado Parque das Flores. É tão lindo que você fica... Se você não souber que é um cemitério... Uma vez eu fui a um funeral, quando eu terminei de celebrar, fui andando pelas flores e meu pé entrou até aqui. Eu puxei o pé numa velocidade que vocês nem imaginam. Quando o pé entrou, eu tirei na mesma hora o raciocínio, alguém vai pegar no meu pé. Depois foi que eu percebi que o cara estava morto lá. Não tinha como pegar no meu pé. Mas quando o pé entrou, meu irmão, tirei numa rapidez que... Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia quem diz, corpos de santos ressuscitaram. Eu raciocinei uma vez, eles ressuscitaram para quê? Será que Abraão ia voltar e ia viver na época de Jesus? Elias, ou Isaac, ou José? O que José ia fazer? Observe que a Bíblia diz, ouça, Salmos capítulo 24. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Vamos recitar juntos? Todos juntos? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Mas essa é uma expressão de um rei que vem de uma batalha. Essa é uma expressão de alguém que vem de uma batalha simples, de uma batalha de um povo contra outro, e o rei sempre vinha com a prova da vitória. É interessante que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, corpos de santos também ressuscitam. E aí muda tudo. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Na ressurreição de Jesus, muda tudo lá no Hades. Quem foi condenado, olha, não tem como sair de lá mais. Mas quem estava no paraíso teve uma oportunidade de partir do paraíso para a glória com Cristo. Pois o segredo de Deus nos foi revelado. O segredo de Deus nos foi revelado. A sua morte na cruz do Calvário é algo muito maior que você possa imaginar. Talvez você possa... Quem já viu uma Xerox fazendo um scanner de um documento? A morte pode tentar ter sua força de algum lado. Quando Jesus morreu, talvez ela tentou ver se encontrava no corpo de Jesus alguma coisa para segurá-lo. Talvez ela tenha passado a primeira vez, não encontrou nada. A segunda vez não encontrou nada. A terceira vez não encontrou nada. E a Bíblia diz, a morte não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Pois o mistério, o segredo de Deus nos foi revelado. Todo o segredo de Deus se chama Jesus Cristo, Filho amado, Deus poderoso. Ele é a pedra de esquina, Ele é o martelo que esmiuça a pedra, Ele é a nuvem de dia que guiava o povo no deserto,
e à noite a coluna de fogo. Ele é um martelo que esmiuça a pedra. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o amigo fiel. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é real. Ele está entre nós. O seu nome é Jeová Jirê, o seu nome é Jeová Nessi, o seu nome é Jesus de Nazaré, nome que está acima de todo nome. E o apóstolo Paulo fala: todo o segredo de Deus nos foi revelado. Principalmente quando se fala da cruz de Cristo. E em último lugar, olha o texto diz. Repita comigo: todo o segredo de Deus nos foi revelado. Olha a chave agora. Qual é o segredo de Deus? Cristo em vós é a esperança da glória. Qual é o segredo de Deus? Só os homens. Qual é o segredo de Deus? Só as mulheres. Parece um exército masculino e feminino. Quando Cristo está na nossa vida, a palavra esperança significa futuro. Amanhã significa, quando Ele está na nossa vida, o nosso amanhã está cheio da glória do Pai Celeste. Quando Ele está na nossa vida, quando Ele está dentro da nossa vida, aí sim, o nosso amanhã é cheio da glória de Deus. Salmo 67 fala: resplandece o teu rosto sobre nós. Você sorrir com o sorriso do Senhor. Como? Estive com fome, deste-me de comer. Estive enfermo e foste visitar-me. Estive preso e foste visitar-me. E as pessoas nos veem, ou veem Cristo em nós. Na Coreia do Sul, a última viagem foi à Coreia do Sul. E vendo a igreja do pastor David Jung-Shu, que agora é outro pastor, a igreja metodista, a igreja batista, a igreja católica, todos no país oram de 4 às 6 da manhã, todos os dias. Se a igreja tem capacidade para 5.000 pessoas, ao lado da igreja tem um restaurante para 5.000 pessoas. Todos os dias, quando termina a oração, a igreja vai para o convívio tomar café. E não é pão com manteiga e café com leite, não. Café lá é arroz, macarrão, carne, verdura. As panelas, irmãos, olha, panela, não tem uma panela menor do que esse púlpito aqui, meu querido. Só panelas gigantes. Quando nós saímos de 4 da manhã, um frio, nevando, quando pega o carro e vai com as pessoas, passou na primeira igreja, uma igreja católica, 3.000 pessoas orando de 4 da manhã. Passou pela Assembleia de Deus, 5.000 pessoas. Passou pela Metodista, umas 6.000 pessoas. E na igreja onde estávamos, 3.500 membros, todos os membros já estavam na igreja. O coral, o vocal, a equipe de louvor, todo mundo. E não existe cozinheira contratada, é tudo voluntário. Imagine você cozinhar para 3, 4 mil pessoas de um café que vai ser servido às 6 da manhã em ponto. Que hora você tem que cozinhar? Tudo voluntários. E uma oração que a gente ouve no país inteiro é esta. Repita comigo: Senhor. 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 Você escuta muitos na Coreia, mais uma vez: Senhor. 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 As pessoas falam chorando Senhor e falam assim: olha, faz da minha vida o teu caminho, Senhor. Todos falam isto: faz da minha vida o teu caminho, Senhor. Faz do meu corpo o lugar do teu movimento. Eu preciso até emagrecer, meu irmão. Faz da minha vida o teu caminho. E o apóstolo Paulo fala: todo o segredo de Deus nos foi revelado. Qual é o segredo de Deus? Olha o texto, irmão, pelo amor de Deus, olha o texto. Vou repetir de novo. Todo o segredo de Deus nos foi revelado. Qual é o segredo de Deus? Agora, irmão. Qual é o segredo de Deus?
Não existe nada na face da terra que vai impedir uma igreja onde Cristo está no centro dela. Não há nada, não é a força do euro ou do dólar ou a queda de Dilma ou de Lula, misericórdia. Não há nada que vai impedir a potência do Senhor na nossa vida. Eu vou ler um texto. Eu queria que você, ao terminar este texto, você aplaudisse o Senhor com toda a sua força. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por intermédio do Filho, por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que se herdou é superior a eles. Versículo 5. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Observe o verso 8. O teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Deixa eu continuar a leitura. Observe o livro de Efésios, por favor, e vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso depois da leitura. Colossenses 1:15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude divina, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Talvez você possa perguntar, mas o que é que Deus reconciliou aqui na terra? Há tantas coisas que foi reconciliada na nossa família, no nosso coração. Você se lembra, antes de você ser salvo, antes de você nascer de novo, o quanto Ele reconciliou? E lá no céu, o que foi que Ele reconciliou? Eu não sei, mas eu posso lhe dizer, se existiu ou existe alguma possibilidade de desavenças lá no céu, Jesus também reconciliou tudo na eternidade, tudo aqui entre nós. Ele é poderoso e Ele está entre nós. Eu queria lhe convidar a se colocarem em pé por um momento. Eu queria que Josué tocasse uma canção de adoração. Eu queria lhe convidar a adorá-lo com o seu coração e com as suas mãos levantadas, e oferecer a Ele, que é poderoso, que é justo, que é digno de louvor, de honra, de glória e de majestade. Oferecer-se a Ele um forte aplauso ao nome dEle, ao nome de Jesus, Remachia, o nome dEle que é santo, 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 poderoso, aquele que venceu a morte, aquele que pregou os espíritos em prisão, aquele que ressuscitou os santos dentre os mortos, aquele que cura, que sara, aquele que nos ordenou, aquele que está aqui entre nós. Ele está entre nós, e o seu nome é Emanuel, e o seu nome é poderoso. Te damos a honra, a glória,
a força e o louvor. Ele é o Senhor da igreja no Egito. Ele é Senhor da igreja na China. Ele é o Senhor da igreja na Coreia. Adore-o. Adore-o. Deixa Ele te encontrar. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele falar dizendo: és meu filho amado, és minha filha amada. Não temas nada, porque eu vou à tua frente. Adore-o. Talvez você não entenda o que Ele está fazendo na China. A maior igreja do mundo está na China. Os homens não conseguem ver os templos. É a maior igreja do planeta. A igreja do pastor Poyonchu já foi a maior igreja do mundo. Hoje já existem 14 igrejas maior do que a do pastor Poyonchu. E ele está se movendo no planeta. Conta-se os chineses que um pastor tinha uma igreja de 6 membros. E quando ele estava pregando no púlpito, a polícia chegou, bateu nele no púlpito e o levou preso. E ficaram os 6 membros sozinhos. 20 anos depois, ele foi solto da prisão e foi se aproximando para o local da igreja. Já com certa idade, uma dificuldade de andar, uma das irmãs o reconheceu e disse: meu pastor, e deu um abraço. Ele chorou bastante. E ele, quando ele ia perguntar se a igreja tinha fechado, a irmã disse: o senhor já sabe onde é que está a igreja? E ele: o senhor não sabe o que aconteceu com a igreja? E pega na mão dele, desce rua, sobe, desce e entra no lugar com mais de 10.000 pessoas. E não havia comunicação na época, nem internet. Hoje Face, todo mundo compartilha. Ele entra na igreja e aquela festa. E ele, quando saiu, tinha 6 membros. A igreja continuou viva. E ele com os testemunhos fantásticos também dentro da prisão. Jesus está vivo. Ele não é um objeto. Ele não é algo que está preso. E sabe onde Ele está? Diz a Bíblia que Deus escolheu o seu corpo para ser a habitação do Espírito de Deus. Repita comigo: no meu corpo está o Senhor. Cristo na minha vida. Cristo na minha vida é o meu futuro, cheio da glória do Pai, cheio do sorriso de Deus. Eu queria que você desse pelo menos 3 abraços e dissesse assim: olha, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Saia do seu lugar, dê 3 abraços e diga: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Vamos declarar aleluia. Declarar juntos: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, diga o Cordeiro, Ele é santo. Antes de cantar com toda a força, o segredo de Deus nos foi revelado. Qual é o segredo de Deus? Qual é o segredo de Deus? Ninguém vai deter a sua família, a sua igreja, a sua empresa e o seu ministério, porque a palavra garante que o seu futuro será cheio da glória de Deus. O seu futuro será cheio da glória de Deus. Vamos declarar: Santo,
Rússia, 2 anos, houve um batismo com 60 pessoas, no meio da neve. Os pastores se reuniram, tinha um local assim para batizar com a água da neve. E começa a dizer: Pai, consagramos-te este batismo. De repente a água aqueceu, mas não tinha aquecedor não, irmãos. É Jesus. Quando ele entra em cena, se houver necessidade de aquecer, ele aquece. E ele está entre nós. O seu rosto é maravilhoso, o seu perfume é suave, e a sua presença é maravilhosa.